Apocalipse capítulo 2. Errei quando escrevi 3. 2, de 1 a 7. Carta à igreja de Éfeso. O texto diz assim: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. É o texto sagrado para o seu coração, para o meu coração, em nome de Jesus. Assenta, por favor. Ano novo, de volta ao primeiro amor, é o tema desta ministração para o nosso coração nessa noite. Apocalipse capítulo 2 e não 3. Nós gostaríamos de voltar o nosso coração agora para esse texto. Temos poucos minutos para meditar sobre ele. Eu conheço as suas obras, diz o Senhor. Deus é Deus que sabe o que você viveu nesse ano de 2017. Exatamente tudo que você viveu, tudo que sofreu, toda a sua dificuldade, toda a sua necessidade, como que você terminou esse ano, como que você enfrentou as lutas, como que você lutou algumas delas, como você venceu algumas delas você não venceu. E ele continua dizendo: tem bom ânimo, tem bom ânimo. A palavra do Senhor é sempre para nos animar. Alguém fez uma leitura especial e disse que, e viu que para cada dia do ano tem uma palavra de ânimo, de bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo. E o Senhor diz isso para nós, isso é muito importante. Mas o Deus que conhece as suas obras, que conhece você, que conhece o seu coração, é o Deus que conhecia os discípulos antes de ir para os céus. Ele disse algumas coisas importantes para os seus discípulos, porque ele estava terminando uma jornada que nós terminamos em 2017, ele estava terminando exatamente tudo que ele tinha que fazer na sua vida, naqueles 33 anos de vida que ele veio para viver, que Deus encarnou-se. E então ele deixa para os discípulos algumas coisas que importam para nós, para você e para mim. E ele fala com os discípulos assim: olha, não espere paz na terra. Eu queria que você pensasse nisso, porque isso é para você e para mim também. A paz que nós temos que esperar é uma paz dentro do nosso coração, que nos dará força para suportar as adversidades do dia a dia. Ele disse: no mundo 3 aflições. Não, por favor, não espere paz na terra. Seja um pacificador. Seja quem Deus vai usar para que a paz venha, mas não espere esse milagre, porque ele não vai acontecer. A paz proposta é dentro do seu coração. Seja o seu coração, seja você um modelo de paz em nome de Jesus. Outra coisa que ele disse para os seus discípulos é: eu sou maior do que Jonas e maior do que Salomão. Ele estava dizendo isso quando ele disse: os ninivitas ouviram a Jonas e se converteram. Eles vão vir um dia para julgar vocês que ouviram e não se converteram. E não acreditam na palavra de Deus. Não acreditam que Jesus é Deus. Não acreditam que, na realidade, tudo que ele ensinou foi para nos orientar. A rainha de Sabá veio lá distante ouvir Salomão. E se submeteu e ouviu, sabia que era Deus falando: eu sou maior do que Salomão, e muitos não têm crido em mim. Ele fala isso com os seus discípulos, mas ele fala também para os seus discípulos, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. A autoridade é o direito de exercer poder sobre um certo... de trabalhar, de exercer a autoridade sobre um poder que lhe foi conferido. E como a Jennifer colocou aqui, o poder, a autoridade que ele nos deu foi como servo. O exemplo que ele nos deu foi como servo. E ele pega essa autoridade que ele tinha e ele deu a você e a mim. Para quê? Para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura.
Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Não que fosse condenado depois, mas porque já vivíamos condenados por causa do pecado. E quando alguém vem e apresenta o Evangelho, essa pessoa pode sair da situação de condenação. Estamos mortos em nossos pecados quando ele veio e nos alcançou. Mas ele disse também para os seus discípulos uma palavra que para nós é muito importante. Eu voltarei para vós. Eu voltarei. Nós precisamos continuar aguardando a volta de Jesus. Nós somos uma igreja, a igreja de Jesus. Nós não somos um clube. E o que diferencia essa igreja de um clube é que essa igreja espera Jesus voltar. Essa igreja sabe que, por mais que ao longo da história muitos erros tenham sido cometidos, datas marcadas, não interessa, ele disse que voltaria, nós precisamos de crer nisso. Seus discípulos, a igreja nasceu de base nessa promessa. Ele voltaria para os seus. O que mais que ele disse para os seus? Ele disse, espere a promessa do Pai. Ei, fica em Jerusalém, espera, porque eu enviarei o Espírito Santo. E ele vos revestirá com poder. E vocês vão poder realmente exercer tudo aquilo que eu desejo que vocês exerçam, porque assim como o Senhor Jesus, como o próprio Deus encarnado no corpo, naquele menino que nós comemoramos no Natal, não é? E caminha com a sua vida adulta até chegar à cruz, o Espírito Santo precisa do corpo da igreja. A igreja é o corpo do Espírito Santo, onde ele habita, para continuar a obra de Deus. A igreja é o próprio Jesus na terra. Ele é o cabeça, nós somos o corpo desse Senhor Jesus que continua reinando, continua tendo autoridade. E ele, com autoridade, perdoou o pecado, expulsou demônios, curou enfermos, e ele deu isso para a igreja. A igreja precisa continuar fazendo essa obra que Deus lhe deu, revestida do Espírito Santo. Eu não sei qual a tendência de cor para 2018. Alguém já decidiu aí que cor que vai ser? Esse ano foi um verde aí, meio amarelado. Não sei como que vai ser o próximo ano. Mas, queridos, a tendência entre a descida do Espírito Santo, Pentecoste e a volta de Jesus, é que você seja cheio do Espírito. Siga essa tendência. Busque isso. Quer ficar bem na fita com Deus? Seja cheio do Espírito. E lembra que Ele não vai encher um vaso sujo. Nós precisamos de trabalhar, de pensar na questão da santidade das nossas vidas, num ambiente propício para o Espírito Santo agir em nós. Bom, eu não sei se a carta chega para Éfeso num 31 de dezembro, até porque o calendário deles é diferente. Não sei se chega para Éfeso aquela carta que o Senhor Jesus escreveu através das mãos do apóstolo João lá na ilha de Patmos. Não sei quando chegou, mas imagina que chegou numa data assim, especial. Uma data que todo mundo fica mais, né? Mais bonitinho, mais organizado, mais atento e tal. Imagina. O certo é que essa igreja de Éfeso havia vivido muito tempo debaixo da orientação que o Senhor Jesus deu à sua igreja. Assim como você viveu muito tempo de base numa boa intenção, mas de repente a vida começa a se repetir. E começa a se repetir. E você recebe um ano novo e outro ano novo. E aí você está, de alguma forma, entrando e saindo, repetindo as coisas, perdendo o significado das coisas. A igreja de Éfeso chega nessa situação. Não perderam o zelo, mas perderam o amor. Eles não perderam o dia a dia, a prática, mas faltava significado, estava vazio de significado àquela igreja. Eu queria que a gente pensasse nisso, porque nós vamos repetir em 2018 muitas coisas que aconteceram em 2017. Nós vamos cuidar da nossa família, nós vamos ir para o mesmo trabalho. Alguns mudaram de emprego, mas vão para o trabalho. Nós temos família no Brasil, nós temos pessoas aqui, nós temos um tanto de coisa que a gente vai fazer que vai ser exatamente igual a 2017. Não pode estar esvaziado de significado a nossa vida. Não pode estar esvaziado de alguma coisa que quando Deus olha, faz sentido. Porque é o que se faz aqui. Acaba que, literalmente falando, nascemos nus, diz Jó na sua avaliação da vida, nós vamos voltar nus.
Do pó viemos, para o pó voltaremos. Alguma coisa tem que fazer sentido em nossas vidas. E a religiosidade não faz sentido. Tem que ter alguma coisa dentro do seu coração, da minha vida, da prática da minha vida e da sua vida, para que faça sentido. É o que o Senhor Jesus está dizendo à igreja de Éfeso. Quem sabe chega num data especial e chega com uma declaração de amor muito linda. Olha só. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Os achaste mentirosos, os confrontaste e sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Zelosa. Aí, como pai de família, tenho acompanhado alguns zelosos, trabalhando, fazendo o que tem que fazer, como mães de família, como trabalhadoras do Quebec, tem visto aí gente fazendo uma obra muito, muito legal, assim, zelosamente, mas o texto fala. Tem, porém, contra ti, que deixasse o primeiro amor. Eu queria que a gente pensasse sobre isso. Essa é uma doença perigosa, sem sintomas aparentes. A igreja de Éfeso adoeceu, e ninguém percebeu. Talvez você está doente na sua vida, no seu casamento, no seu dia a dia. E é uma doença imperceptível. O Espírito Santo sonda a sua vida para que você saiba e perceba e seja curado em nome do Senhor Jesus. Tem, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Não tem nada mais perigoso do que isso, queridos. Não é à toa que a lepra foi a doença lá naquela época e ainda hoje associada ao pecado, pela maneira como acontece, pela maneira como ela entra e que destrói. Muitas vezes a doença não faz o dedo cair, a ponta da orelha cair, mas a falta de sensibilidade, a falta de percepção, a pessoa deixa de cuidar. Ela só vê o que está acontecendo depois que o sangue começa a jorrar, mas ela passou a mão, cortou na faca e não percebeu. Uma insensibilidade. De alguma forma, a igreja de Éfeso, vivendo na prática do dia a dia, fazendo bem o que fazia, os pais, as mães, os filhos, mas eles haviam perdido o primeiro amor. Enfermidade na alma, muitas vezes tem o mesmo motivo. Nós continuamos carregando o que assumimos. O casamento, o trabalho, os filhos, e continuamos como pais ou como filhos, né? Cuidando dos pais lá longe. E essa coisa pode ser muito séria. Eu gosto dessa frase. E aí o sujeito que colocou ali a foto, a ideia é morrer jovem o mais tarde possível. Nossa enfermidade na alma, às vezes acontece como a igreja de Éfeso, porque perdeu o amor, perdeu a sensibilidade. Mas com o tempo, o amor se vai, o amor acaba. E aí, o zelo continua, a família continua, o trabalho continua, as coisas continuam, mas eu estou sem desejo, sem gozo, sem alegria com nada do que estou fazendo. E Deus quer que a gente comece 2018 de maneira diferente em relação a isso. A orientação de Deus para aquela igreja, para você e para mim, é: continuemos com o mesmo zelo. Continuemos nas mesmas obras. Continue com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, cuidando do seu pai, cuidando da sua mãe, orando pela sua família, orando pelo seu irmão, pela sua irmã. Continue fazendo o que você está fazendo, mas Deus não quer roubar, tirar, que você jogue fora nada do que você tem. Ele quer que você jogue fora a sua doença. Jogue fora esse coração endurecido. Não entre, não caminhe com essa insensibilidade. Não permita que a sua vida siga adiante debaixo dessa cobrança. Tem, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. O chamado é esse. Voltemos ao primeiro amor. Como, pastor? O que o texto fala sobre isso? Deixa Deus restaurar o seu primeiro amor. Mas como que vai acontecer isso? O que depende da gente é uma lembrança. O que depende da gente é uma coisa que a gente faz muito nesse dia, né? Lembrar. Lembra de onde caíste. E depois, arrependa-se.
E depois continue. Exatamente onde Deus te plantou. Exatamente onde Deus te colocou. Continue a ser bênção. Faça o que está fazendo com amor. Faça o que estava fazendo agora como quem faz para o Senhor. Continue caminhando, dando glória a Deus. E eu sei que se isso acontecer, buscando o reino de Deus, a sua justiça, todas as coisas, diz o texto, nos serão acrescentadas. Meu desejo para vocês como pastor é que em 2018 você esteja voltando para o primeiro amor. Todos os dias, caminhando com um alvo específico. Para onde você está indo? De volta ao primeiro amor. Eu quero estar mais maduro com Deus. Quero caminhar mais com Deus. Eu quero estar assim na presença do Senhor. O que depende de nós mesmos? Arrependimento. Na realidade, o que depende de nós depende também do Espírito Santo. Ele vai fazer em nós. Ele vai gerar em nós. Ele vai mostrar algumas coisas que aqui, ali e acolá precisa de arrependimento. Pensando nos detalhes que eu levantei aqui, né? Você continua como marido, como esposa, como pai, como filho de pais idosos, continua mas no primeiro amor. Mas onde você caiu nesse relacionamento? O Espírito vai mostrar. Mas tem algo mais precioso, que é voltar para Deus. Arrependimento da condição do pecado. A Bíblia fala que nós nascemos no pecado, crescemos nele, a tendência para o pecado. O tempo inteiro, se você prestar atenção, nós estamos tendenciosos como Adão e Eva, a dar ouvido a qualquer ser, menos a Deus. A ouvir qualquer orientação, menos a de Deus. Duvidar de Deus antes de duvidar de qualquer... Aceitamos qualquer teoria e rejeitamos o que Deus nos orienta, o que Deus nos manda, o que Deus nos fala. Voltemos ao primeiro amor. Nos arrependamos disso. Deixamos Deus conduzir a nossa vida em nome de Jesus. O resto, Ele fará por você. Ele fará em você. Você pode dizer amém? Fica de pé comigo. Fica de pé.